Beleza. Gravando. Bom, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Boa noite, pessoal. Pessoal do chat aí, Joyce, Wellington, Carlos, Catherine, Franciele, Juliano, Leandro, boa noite a todos. Pessoal que falou aí no microfone, Jucimar, né? Pessoal, começando nossa aula aí de informática no curso de Edificações Noturno. Tainá. Lembrando que a aula é sempre gravada, né? A gente posta lá no Moodle mais tarde, tá? Hoje nós vamos começar, é dia 5 de maio, nós estamos começando um ciclo novo, tá? Eu coloquei no grupo de vocês lá do WhatsApp que a gente aproveitou, né, o encerramento do bimestre com a troca de disciplina e a gente fez o encerramento aí das notas e faltas do primeiro bimestre, tá? Então, a gente corrigiu todas as atividades lá do Moodle, lançou as notas e os feedbacks lá no Moodle. E colocou aí no swap, tá? Então, só para vocês identificarem, não sei se vocês já se ambientaram com isso, mas são dois sistemas, né? O Moodle é onde a gente tem as aulas, né? Onde a gente posta as videoaulas e faz as atividades. E o swap é o sistema onde são lançadas as aulas, as frequências, as notas e as médias dos alunos, tá? Além de outras informações aí de secretaria, atestados, requerimentos, por aí afora. Legal? Então, a gente corrigiu as atividades lá no Moodle, que é o nosso ambiente de aula, nossa sala de aula, né? Lançou as notas lá, mas as faltas e as médias são lançadas lá no swap, tá? Tem algumas pessoas que entraram na segunda, terceira, quarta, quinta chamadas aí. Essas pessoas pode ser que tenham tido dificuldade aí para entregar as atividades, tá? Então eu postei também lá no grupo do WhatsApp que essas pessoas elas podem entrar em contato com a gente para que a gente libere os questionários atrasados que vocês não fizeram. Os questionários eles são bloqueados após o prazo, então vocês não conseguem fazer depois do prazo. Aí vocês têm que pedir para mim ou para o Danilo para liberar. Mas os fóruns e as tarefas vocês podem fazer mesmo que atrasado. Mas a gente vai aceitar as entregas do primeiro bimestre só do pessoal que entrou atrasado, tá? Isso a gente consegue ver no swap. E aí a gente pede para que as pessoas se enviarem aí atividades atrasadas para nos avisar, para que a gente corrija as atividades e faça a alteração das notas lá no swap, das frequências também, tá? Lembrando que lá no Moodle, na parte de cima do Moodle, tá sempre explicando ali, todo começo de ciclo tá explicando ali, né? Como que são os ciclos, e lá no primeiro ciclo a gente está explicando como que são as nossas notas e faltas, né? A gente não vai dar uma prova, uma avaliação, como as disciplinas tradicionais, como nossa disciplina é basicamente prática, né? É aprender alguma coisa no computador. Então a gente vai usar as entregas de atividades como média, como nota, tá? E as frequências são em cima das participações aqui nas aulas síncronas e na entrega das atividades, tá? Então, por exemplo, se uma das semanas você não conseguiu assistir a aula, você pode assistir depois no Moodle e entregando a atividade você fica com frequência, não fica com falta, tá? Ou se você assistiu a aula síncrona, mas acabou não conseguindo entregar a atividade, você fica com frequência, tá? Mas vai ficar sem a nota da atividade. Legal, nós tivemos 12 atividades no primeiro bimestre de introdução e Word, tá? Então a gente tirou a média, somou as 12, dividiu por 12 e lançou lá no Swap. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, professor. Beleza, Wellington. Wellington, você entrou um pouquinho mais tarde, né? Você conseguiu fazer todas as atividades? Sim, com um Beleza. pouquinho de dificuldade por ser no móvel, né, do celular, mas a gente fez o esforço aí e conseguiu. Ah, com certeza. Ótimo, Wellington. Tá de parabéns. É... Alguém com alguma dúvida? Tranquilo.
Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela então, pessoal. Como hoje é semana A, a gente sempre apresenta o material que está disponível lá no Moodle, né? Tá legal? Professor, enquanto isso eu vou só Pode falar. passar um feedback aí para os alunos. Eu fiquei com a última correção aí de vocês e, no geral, estava bem bom, assim, né? As atividades, deu para ver que eram atividades diferentes, então tinha algumas muito parecidas, né? Como sempre, mas, assim, no geral, deu para ver que boa parte de vocês realmente se esforçaram em fazer. Inclusive, o Wellington, apesar de ter feito pelo celular, ficou muito boas atividades. Nada a reclamar. E teve alguns alunos, eu não me lembro quem, por exemplo, teve um aluno que o texto dele parecia que tinha sido colado, copiado e colado, né? Aí PDF, fica um né, monte. professor? Isso. Aí fica ruim para alinhar. Aí ele me respondeu dizendo que ele não copiou e colou. Nesse caso, o que pode ter acontecido você apertar Enter logo, por exemplo, você Final de está cada linha. redigindo o texto, aí viu que o texto continua na próxima linha, aí você apertou Enter para pular para a próxima linha. Nesse caso, não pode pular de linha, né? Tem que deixar escrevendo que ele pula sozinho de linha e você só aperta Enter quando é para ser um novo parágrafo. Posso mostrar aqui, professor? Pode. Imaginem que essa aqui é uma frase. Eu vou digitando enquanto o professor explica. Isso, porque se você ficar apertando Enter cada nova linha, aí depois você não consegue alinhar esse texto, né? Se você quer deixar ele, por exemplo, justificado, que fica alinhadinho dos dois lados, você não consegue por conta de você ter apertado Enter, e aí cada linha ficou um novo parágrafo. Então, só pula em linha lá, só aperte Enter quando tiver um novo parágrafo. Aqui, ó, pessoal. Eu tô escrevendo aqui a frase e tá chegando no final, né? Da linha, tá? Aí, gente, eu não dou enter aqui, porque não acabou o parágrafo, tá? Eu tenho que continuar digitando. Então eu não dou enter, ó. Eu coloco lá na... Então conforme não couber aqui na margem da direita, ele já cai sozinho pra linha de baixo, tá? Aí quando o ponto final acabou o parágrafo, aí sim eu aperto enter para ir para a linha de baixo. Se você vier aqui no lá e der um enter para escrever, o que, que o Word vai pensar? Que essa primeira linha é um parágrafo, essa segunda linha é um segundo parágrafo separado, tá? E aí se você aumenta o tamanho da letra aqui, como é o caso dos exercícios, ó, ele quebra a frase. Olha como ficou estranho esse parágrafo, ó. Tá? E Isso que esses são. acontece em algumas Sim. atividades que a gente percebeu, né, professor? E esses são alguns detalhes que quem está iniciando no Word realmente acaba cometendo, né? Porque a gente só pega mesmo na hora que a gente está começando a pegar experiência, que a gente como professor também não lembra de falar todos esses detalhes, né? Porque são bastante detalhes e vocês acabam aprendendo na hora de escrever os textos, né? Então, por isso que é importante vocês sempre tentarem escrever os textos aí das atividades que a gente passa para vocês. Até porque quando a gente fala que é para ficar o texto parecido com o do PDF, né? Às vezes o aluno acha que tem que dar um enter no mesmo lugar que está lá no PDF, mas não. Tá? É para dar o enter só quando termina o parágrafo aqui, ponto final, enter. Tá legal? Muito bem. Bom, dúvidas com relação a isso, pessoal? Ótima explicação. Teve também na logística 2 exercícios que foram apresentados assim, viu, professor? Lembrar de avisar amanhã. Tá legal. Bom, vamos aqui pro swap, galera. Nós estamos agora então no 5º ciclo, tá? Só relembrando, o primeiro ciclo aqui foi a introdução, né? Hardware e software. Tiveram os questionários. Aí nós tivemos 3 ciclos de Word, com atividades a serem entregues e questionários também, tá? E agora a gente vai começar um novo ciclo aqui, que vão ser as aulas aqui do dia 5 e do dia 12 de maio, tá? Então, eu acho que na segunda-feira já estava disponível o material lá de Excel aqui no Moodle, tá? E a gente começa então esse ciclo no dia 3 e vai até o dia 16 de maio, tá? Prazo de entrega então das atividades
é 16 de maio, conforme está aqui. Sempre na parte de cima a gente explica como é que funcionam os ciclos, tá? São as aulas às quartas-feiras, né, às 19 horas. E agora nós vamos começar a matéria nova, gente. Então a gente vai deixar para lá o Word, apesar de a gente não estar mais abordando esse conteúdo. Se vocês ainda tiverem com dúvidas de Word, for fazer um trabalho para algum professor, alguma outra disciplina, fiquem à vontade para conversar com a gente e aproveitem a apostila e os exercícios que a gente passou para vocês e usem, tá? Continuem usando nas outras disciplinas a apostila de Word, tá? As videoaulas, as aulas síncronas que nós tivemos, que nós gravamos e disponibilizamos aqui no Excel, no Moodle, tá? Elas ficam disponíveis até o final do semestre para vocês, tá? Então, galera, o Excel, a gente começa com 3 videoaulas curtinhas, tá? Por que eu quebrei em 3? Para ficar curtinha, com pouco tempo, 10 minutinhos cada uma, tá? E nessas 3 primeiras videoaulas a gente explica noções básicas, o que é o Excel, para que ele serve, tá? Como que a gente digita textos e números numa planilha, como que a gente faz fórmulas aritméticas básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Como que a gente organiza as planilhas, renomeando, salvando, abrindo, tá? A formatação de texto, que é muito parecida com o Word. E a formatação de números também dentro das planilhas, tá legal? Então essas são as 3 videoaulas aqui, tá? E aí, galera, tem aqui a apostila de Excel, tá? Então agora a gente vai passar a utilizar essa nova apostila, tá? Então é importante que vocês baixem essa apostila, salvem aí no computador ou no celular de vocês, tá? E essa apostila é o mesmo estilo da de Word, ó, tá explicando o que é o Excel, mostrando a tela inicial dela, e a gente vai seguir bem passo a passo essa, tá? Então, ó, como digitar textos e números, datas e horários no Excel. Legal, como digitar fórmulas, precedências de operadores, tem um exemplinho. Como renomear planilhas, tá? E aí um primeiro exemplo aqui de uma planilha de notas dos alunos para a gente calcular a média. Tá bem passo a passo, digitando os textos, depois digitando os números. E aí ensinando como fazer fórmulas aqui no Excel. Tá bem passo a passo. E as videoaulas também estão em cima dessas informações aqui. Tá? Então é importantíssimo que vocês baixem essa apostila e assistam essas 3 videoaulas, tá? Essas 3 videoaulas fui eu que gravei de Excel, né? Não foi o Galan, apresentador profissional e videomaker Danilo, né? O cara manja muito de gravar aulas, né? Vocês já viram as aulas de Word dele? Agora você dá uma forçadinha, hein? Todo chique, professor Danilo, né? Então, aí, galera, tem a tarefa 1, vai ser uma tarefa só que nessa tarefa vocês vão entregar um arquivo do Excel com 2 exercícios, um em cada planilha. É o exercício da página 20 e da página 21 da apostila, tá? Então aqui seriam esse primeiro exercício aqui da página 20, que é o exercício de notas dos alunos, que está bem explicadinho aqui na apostila, passo a passo, tá? E esse exercício adicional aqui da página 21, vocês vão fazer aí em 2 planilhas dentro do mesmo arquivo, salvar um arquivo só e enviar para nós, como está descrito aqui no enunciado, tá? Vocês vão fazer o exercício da página 20 e 21 no mesmo arquivo, na mesma pasta. Então, se vocês assistirem as videoaulas e lerem a apostila, vocês vão entender legalzinho o que é isso, tá? E enviar um arquivo só. O prazo é até o dia 16 de maio, domingo, às 23h55, como a gente vem fazendo desde o primeiro ciclo, né? Sempre a entrega no final da semana B. E aí tem um questionário bem basiquinho, galera, tem até uma pessoa que já fez, né? Com 5 questões sobre Excel baseadas na apostila, galera. Então baixa a apostila e responda o questionário em cima da apostila. Tá legal? Para vocês terem mais firmeza na hora de fazer o questionário. E aí as atividades são esses 2 exercícios aqui, ó. Esse exercício aqui da página 20 e esse exercício aqui da página 21. Deixa eu só mostrar para vocês terem uma ideia, ó. Agora em Excel, tá? A gente vai ter agora, eu fiz esse calendário, eu peguei pronto, tá, gente? Na internet, mas ele foi feito no Excel, tá, gente? Ele não tem fórmulas, mas como ele é uma tabelinha cheia de bordas, a pessoa achou mais fácil fazer no Excel do que no Word,
Deve ter dado bastante trabalho, né? Mas a gente vai começar aqui hoje, dia 5, né? Tá? E nós vamos ter aqui 8 aulas. Na verdade, 1, 2, 3, 4, não tem feriado. 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas aí até o final do ciclo, tá? A gente vai ter 5 novos ciclos, tá? E aí já cai pro dia 8 de julho, tá? São 80 aulas. Perdão, no nosso caso esse aqui é de logística, né? No caso de DIF, são 40 aulas, né? Nossas aulas são duplas. E aí a gente já finaliza, só para mostrar para vocês um exemplo aqui de uma tabelinha feita no Excel. Mas essa aqui é a carinha básica do Excel quando a gente começa um novo documento, tá? Então essa é a nossa ideia que a gente tem aí para esse novo ciclo, certo? Professor Danilo, quer complementar? Sim, esse novo ciclo que a gente começa com o Excel, ele é extremamente importante. Eu considero ele até mais importante do que o Word, mas o Word não deixa de ser importante também, né? Mas se vocês não conhecem o Excel, olha, adotem Excel na vida de vocês, porque ele é um resolvedor de problemas aí, ele faz milagres. Vocês, principalmente de edifes aí, que precisam fazer muitas planilhas, né? Planilha de materiais de construção, planilha de serviço, né? Para calcular a obra, calcular qualquer projeto. Ou, sei lá, se você gosta de fazer, por exemplo, eu gosto de fazer os apontamentos financeiros domésticos aqui de casa, eu faço no Excel também, para calcular quanto que deu no final do mês, quanto que recebeu. É uma planilha financeira mesmo, então é muito útil o Excel, é muito bom de você usar, e quanto mais você aprende a fazer as fórmulas, você vai ver que mais ele vai servir aí na sua vida para você fazer essas planilhas. Então, é muito importante vocês. Eu tenho certeza que vocês, se vocês já sabem alguma coisa do Excel, vocês já vão aprender alguma coisa nova, mesmo assim, nessas aulas, porque tem bastante coisa interessante. E às vezes a gente faz do jeito errado, né? Alguma coisinha ali, a gente não faz uma fórmula ou faz uma conta, por exemplo, de um jeito muito grande, muito trabalhoso, sendo que pode fazer ali uma fórmula muito mais simples para vocês chegarem no mesmo objetivo, né? Então, aproveitem aí essas aulas que o professor Sérgio gravou, porque elas são muito boas. E sem contar também, né, professor? Você vai fazer um orçamento, né? Ele faz os cálculos tudo automaticamente. Se vocês forem fazer um artigo, em geral artigo científico, né, ele sempre tem coleta de dados. E você tem que tabular essas informações, gerar gráficos, mesmo para apresentar numa reunião no seu serviço, para apresentar para um cliente. O Excel faz gráficos automaticamente, né? 3 cliques e o gráfico está pronto, né? Então, ele realmente automatiza, né? Ele facilita muito a nossa vida. Muito bem colocado aí, professor Danilo. E às vezes você tem somas aí de vários itens, né? Se você está fazendo no caderno no Word, aí, sei lá, alterou o orçamento, aí precisa alterar um item, aí você tem que fazer a conta tudo de novo. E no Excel não, é tudo automático. Então, vocês vão ver aí que é bem legal mesmo essa ferramenta. Eu sou fã do Excel. Super fã também. Eu uso desde da época, bom, vamos dizer que o Danilo era um menininho quando eu mexi em planilhas, né? Eu usava ainda lá na época que o Windows não era nem nascido. Eu usava uma planilha chamada Lotus 123, né? Mais ou menos nos anos 90, né? No final dos anos 90. Do meio pro final dos anos 90. E, nossa, eu uso muito. É muito, muito, muito utilizado mesmo. Tem muita empresa que hoje em dia ainda utiliza o Excel. Por quê? Porque muitas vezes tem alguns pedacinhos, alguns setores, algumas coisas muito específicas da empresa que não foram informatizadas, seja por custo ou por falta de tempo, né? Por dificuldades, e não foram informatizadas, e a gente acaba conseguindo informatizar no Excel, né? Informatizar muita coisa, automatizar muita coisa pelo Excel. Então, se você chega numa empresa ali que tem um sistema ali para compra, venda, etc., mas às vezes algum pedacinho do sistema não tem alguma coisa automatizada, e a gente consegue no Excel automatizar. Isso aí agiliza muito o nosso serviço.
né? Inclusive tem a linguagem de programação para Excel, né? O VBA aí. A parte Então de você pode marketing. fazer um sistema inteiro aí de um sistema, um aplicativo basicamente de computador usando Excel. Mas a gente vai pegar o básico aqui para vocês não se assustarem. Aí se vocês gostarem, tiverem interesse, aí vocês começam a correr atrás. Tem bastante coisa Eu legal. tenho umas apostilas de macro programação aqui, se alguém tiver interesse depois, é só me avisar. Legal. Eu conheço essa parte também e posso ajudar. Muito bem. Bom, pessoal, basicamente hoje é isso, é apresentar, né, a disciplina e verificar se vocês já têm alguma dúvida com relação a ela, tá? E aí lembrar vocês que daí na quarta que vem a gente tem nosso segundo encontro dessa semana, então é importante que vocês já tenham assistido as videoaulas e já tenham começado a desenvolver os exercícios, porque o Excel é bem diferente do Word, tá? E quem nunca teve contato com o Excel pode ser que tenha uma quantidade muito grande de dúvidas, tá bom? O pessoal tá meio quietinho hoje. Então, tudo quietinho hoje. E aí, galera, dúvidas? Por enquanto tá tranquilo, senhor. Vai começar a desenvolver os exercícios lá que vai começar a surgir as dúvidas e a gente dá uma alô aí, senhor. Exatamente, é desenvolvendo os exercícios que surgem as dúvidas, né? Isso mesmo. Já vi que tem 2 questionários enviados aqui. Ah, já tem mais um? Legal. Tinha um quando eu entrei. Então alguém já respondeu agora, durante a aula. Muito bom, galera. Não deixem para a última hora, hein? Não se esqueçam disso. Franciele também diz que por enquanto sem dúvidas, né? Tá ótimo. Galera, essas videoaulas estão bem detalhadinhas, né? Vocês vão ver a dos próximos ciclos também, a Ellen também sem dúvidas, né? Tem algumas videoaulas que foi eu que gravei, tem outras videoaulas que foi o professor Danilo, né? A gente vai sempre dividindo o trabalho. Mas estão bem passo a passo, bem detalhadinhas, assim como a apostila também está bem passo a passo, bem detalhadinha. E sempre que tem alguma novidade, tem um exercício para praticar essa novidade. Então tá um ou mais, né? Exercícios, né? Lembro também que ele está tranquilo, a Ana tá sem dúvidas, né? O pessoal tá tudo sem microfone, professor. São tudo tímidos, né? O Jusimar tá tranquilo também. Com preguiça de falar. Aí eu acho também que é preguiça, viu? Não tem essa de timidez, não, viu? Juliano falou que tá tranquilo também. Então tá ótimo. Bom, legal. Então, pessoal, se não temos mais dúvidas, acho que a gente pode liberar vocês para que vocês aproveitem esse restinho de horário antes do intervalo, antes da aula de vocês, depois do intervalo, para que vocês já possam ir adiantando, baixando a apostila e dando uma olhadinha nas videoaulas, né, professor? Sim, só lembrando que, novamente, né, quem ainda não tem as notas lá, alunos novos, principalmente, entre em contato com a gente se você for tentar fazer um questionário e tiver bloqueado, que a gente libera para vocês, tá? Mas não deixe de fazer porque tá bloqueado lá, só falar com a gente que a gente libera. Exatamente. Ficar sem nota não pode. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar a gravação aqui, tá? Vou subir no Moodle depois essa aula, que tem essas explicações todas aí do novo ciclo. Legal? E aí, bons estudos a todos, bom restinho de semana e até quarta que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.